Olá! A nossa conversa de hoje mergulha num livro chamado Empreenda no Reino, de Tiago Freitas. E olha, a premissa é daquelas que fazem a gente parar para pensar, sabe? Com certeza. Ela ataca de frente uma separação que muita gente faz, tipo fé de um lado, negócios do outro. Como se fossem mundos que não podem se misturar. Exato. E o que chama a atenção logo de cara, assim, nas fontes, é a linguagem. O autor é bem ousado. Sim, Ele descreve o reino de Deus usando um vocabulário totalmente corporativo. Deus é o CEO, a Trindade é o conselho diretivo e por aí vai. Tem recrutamento, promoção, e até demissão, né? até demissão. E a nossa missão aqui hoje é justamente desvendar como essa metáfora, essa empresa celestial, é usada para explicar princípios espirituais de um jeito bem diferente. É uma abordagem que, para ser honesta, pode soar um pouco estranha para alguns, né? Falar de Deus como CEO. Sem dúvida. Usar termos como ROI espiritual. Parece que tá, sei lá, diminuindo algo sagrado. Sim. E é importante a gente deixar isso claro. A intenção do autor, pelo que parece, não é colocar o divino numa caixinha de empresa. É o contrário. É usar a linguagem que o mundo profissional entende muito bem para traduzir conceitos de propósito, de missão, que muitas vezes ficam presos num vocabulário só religioso. É tipo uma ponte. Uma ponte linguística, gostei. Então vamos atravessar. A primeira peça dessa estrutura toda é a ideia de que Deus não é um espectador. Ele é um governante ativo. Uhum. Para defender isso, a fonte pega aquela passagem de Isaías, o governo está sobre os seus ombros, e interpreta de forma bem literal, quase como a descrição de um cargo de gestão. Jesus vira o CEO supremo da operação. E a partir daí, o organograma se desenrola, que é uma beleza. A Trindade funciona como a alta diretoria, sabe? O pai é o visionário, quem define a estratégia de longo prazo. É a visão da empresa. Isso. O filho é o executor, é quem põe o plano em prática no dia a dia. E o Espírito Santo, ele é o responsável pelo T&D. Treinamento e desenvolvimento. Exato. Ele treina a equipe, capacita os colaboradores. E quem seriam esses colaboradores? Nós, os fiéis. O livro nos coloca como embaixadores, citando aquela passagem de 2 Coríntios. A ideia é que a gente não está aqui por acaso. Somos representantes oficiais com uma missão corporativa clara. Nossa! E a fonte vai além. Descreve até outros departamentos. Anjos como mensageiros, tipo a logística da empresa, e querubins como a segurança de áreas restritas. É um sistema que ele descreve como muito, muito organizado. E dentro dessa lógica toda, o autor faz uma crítica bem dura. Ele fala dos funcionários fantasmas. O que seria isso? Ah, essa é uma das imagens mais fortes do livro. O funcionário fantasma é aquele que, sabe, tem o crachá, faz parte da empresa, no papel, Uhum. mas ele não bate o ponto, não entrega resultado, não vai nas reuniões. Traduzindo para o nosso tema, é a pessoa que se diz cristã, mas a fé não aparece em ações concretas no trabalho, na vida. Tá ali no ambiente, mas está totalmente ausente da missão. Mas essa metáfora, ela não é um pouco problemática? Porque ela transforma a fé, que para muita gente é algo super íntimo, numa obrigação de performance? Não corre o risco de gerar mais culpa do que inspiração? Essa é a tensão central da proposta. E é um risco, sim. É um risco real. Pois é. Se for mal interpretada, pode levar a um ativismo religioso meio vazio, sabe? Uma busca por mostrar serviço para Deus. Só que o ponto que o autor parece querer ressaltar não é sobre performance para ganhar aprovação. Certo. É sobre coerência. É um chamado para que a crença não seja só um status, mas o sistema operacional que roda por trás de tudo que a gente faz. A pergunta que fica no ar é: a sua fé é um item no currículo ou é a cultura que guia a sua empresa pessoal? Entendi. A provocação é sobre alinhamento, não sobre produtividade a qualquer custo. Ok. Estrutura montada. Mas como se consegue um emprego nessa empresa? O processo seletivo é, sei lá, por um LinkedIn celestial? Quase isso, mas com critérios bem diferentes. A regra de ouro do recrutamento, segundo o livro, é: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos.
O processo seletivo não olha o currículo, a experiência, as habilidades. Ele busca basicamente duas coisas: disponibilidade e um coração ensinável. Isso vira o processo de RH do mundo de cabeça para baixo. Ele dá exemplos de como isso funciona na prática. Vários. E ele reinterpreta histórias bíblicas super famosas sobre essa ótica. O caso de José é um dos melhores. Conta aí. O tempo dele na prisão não é visto como uma injustiça ou uma pena. É visto como um estágio, não remunerado e obrigatório. Um estágio. Foi lá, gerenciando crise, escassez, lidando com gente difícil, que ele ganhou as competências para a vaga de governador do Egito. E o fascinante no caso de José é que a competência que ele desenvolveu ali, na marra, na prisão, administrar recursos em tempos de crise, foi exatamente a que o Egito precisou anos depois. O treinamento foi perfeito para a função futura. Exatamente. Foi um MBA em gestão de crise na prática, na veia. E o mesmo vale para Davi. Depois que ele é ungido rei, o que ele faz? Volta a cuidar de ovelhas. Volta a cuidar das ovelhas do pai. A fonte argumenta que essa foi a etapa final do processo seletivo dele. A fidelidade dele numa tarefa pequena, solitária, sem glamour nenhum, foi o teste que validou a capacidade dele para uma promoção gigantesca. Faz todo sentido. Se não dá conta de 10 ovelhas, como vai dar conta de uma nação? Exato. E tem também o caso de Esther, promovida rainha. A gente tende a ver como um conto de fadas, né? Mas o livro dá outra roupagem. Totalmente diferente. A promoção dela não era sobre conforto ou status. Era uma colocação estratégica. O livro tem uma fase ótima sobre isso. Toda promoção no reino é uma missão disfarçada. Nossa, que forte isso. Esther foi colocada naquele cargo para um momento muito específico: salvar o povo dela. A promoção veio com uma responsabilidade enorme. O mesmo com Daniel, promovido num ambiente hostil na Babilônia. Não foi por politicagem, foi por pura excelência e integridade. E como funciona a avaliação de desempenho? Se não tem bônus no fim do semestre, o que motiva o pessoal? A motivação é avançar no propósito. E a principal ferramenta de avaliação de desempenho que ele cita é a parábola dos talentos. De Mateus 25? Essa mesma. O autor descreve como a parábola mais empresarial de todas. Não é sobre salvação, é sobre governança, sobre responsabilidade. O chefe distribui recursos, os talentos, e espera um retorno. O famoso ROI, o retorno sobre o investimento. Exato. Um ROI espiritual. Aquele servo que multiplica o que recebeu, ele é promovido, ganha mais responsabilidade. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Já aquele que enterra o talento por medo que não gera retorno, ele é destituído do cargo. A meritocracia, nesse sistema, não é baseada em quem parece mais santo, mas em quem gera mais fruto com o que recebeu. É uma lógica de boa gestão. Até agora, falamos da parte boa. Ser contratado, treinado, promovido. Mas toda empresa tem o outro lado da moeda, certo? Certo. E o livro não foge disso. Como funcionam as demissões nessa empresa celestial? E essa é talvez a parte mais dura e direta da analogia toda. As demissões não são arbitrárias. Elas são consequência de quebra de contrato graves e repetidas. São resultado de um desalinhamento profundo com a cultura da empresa. E os exemplos bíblicos também são usados aqui. Saul, o primeiro rei de Israel, é um caso clássico, né? Sim, ele é retratado como o CEO que começou brilhante, mas que, com o tempo, passou a ignorar os memorandos da presidência celestial. Os memorandos. Ele começou a tomar decisões estratégicas com base na própria intuição, com medo da opinião pública, desobedecendo diretrizes claras. O resultado? Revogação do cargo. E o livro usa uma imagem assustadora para descrevê-lo. Ele se tornou um líder zumbi. Líder zumbi. Isso é forte. O que significa? Significa que ele ainda ocupava a cadeira, usava o crachá de rei, dava ordens. A aparência estava toda lá. Toda lá. Mas o sistema central já tinha desligado o acesso dele. A conexão com a matriz estava cortada. A autoridade espiritual não estava mais com ele. E o mais trágico é que, por um tempo, ele nem percebeu. Uau! Essa é a imagem que o livro pinta como a maior tragédia. Não é ser substituído,
é não perceber que você já foi. Nossa, isso dá o que pensar. Outro exemplo que sempre vem à mente é Judas, claro. Judas é o caso da demissão por justa causa, por quebra de confiança. Uhum. A traição dele é descrita como um vazamento estratégico de informações sigilosas da empresa, por 30 moedas de prata. Foi uma falha de caráter, de lealdade, que tornou a permanência dele impossível. O nome foi removido da ata e ele foi substituído. E quando o livro fala sobre a perda da unção, como no caso de Sansão, o que isso quer dizer na prática? Unção é uma palavra que muita gente talvez não entenda. É como se a licença para operar em nome do reino fosse. Revogada. É uma ótima forma de colocar. A unção, nesse contexto, pode ser entendida como a autoridade espiritual, a capacitação divina para cumprir uma missão. Certo. Sansão tinha aquela força absurda que não era dele, era um recurso concedido pela empresa para a função dele. Ao quebrar as cláusulas do contrato espiritual dele... Contando o segredo para o inimigo. Exato. Ele perdeu acesso a esse recurso. A força foi embora. A licença para operar foi revogada. O espírito, diz o texto, já tinha se retirado dele, mas ele, assim como Saul, demorou a perceber. Certo. A metáfora é poderosa, é consistente, vai da contratação até a demissão. Mas vamos trazer isso para o chão de fábrica. Como tudo isso se traduz para o dia a dia de quem tem um negócio, um CNPJ, paga imposto, lida com funcionário? É aí que a proposta se torna prática. A ideia é que um negócio, uma empresa, pode ser uma filial do reino. Uma filial. E no momento em que um empreendedor consagra seu CNPJ a esse propósito, as métricas de sucesso mudam radicalmente. O lucro deixa de ser o objetivo final e vira o combustível para um propósito maior. Que seria? Servir pessoas, transformar comunidades, ser uma bênção. O livro cita exemplos de empresas que operariam com esse DNA. Sim, e são exemplos bem conhecidos. No Brasil, ele menciona a Natura, que construiu o modelo de negócio servindo e valorizando comunidades ribeirinhas, pequenos produtores. Uhum. A MRV, que focou em moradia para a classe trabalhadora numa época em que o mercado só olhava para o luxo, e até o Banco Inter, que é apresentado como exemplo de servir ao cliente em vez de explorar o sistema com taxas abusivas. E fora do Brasil? Os dois exemplos mais fortes são a Chick-fil-A, aquela rede de fast food americana que, por princípio de fé, fecha todas as lojas aos domingos. Um dos dias mais lucrativos do setor, né? Exato. E mesmo assim fatura mais que os principais concorrentes que abrem todo dia. E o caso extremo da Patagônia, cujo fundador simplesmente doou para a empresa inteira. Eu vi essa história. Avaliada em 3 bilhões de dólares para um fundo que combate mudanças climáticas. Ele declarou: a Terra é agora a nossa única acionista. Esse caso da Patagônia é radical. E a fonte traz uma imagem que resume bem essa mudança de métrica, né? A da balança. Exatamente. Uma imagem que acompanha os materiais mostra uma balança, a métrica do reino. De um lado tem um monte de moedas com a palavra lucro. Do outro, um pergaminho escrito propósito, vidas impactadas. E o prato do propósito pesa mais. Muito mais. A discussão sai do abstrato e vai para o quantificável. O livro até sugere uma autoavaliação com perguntas que parecem tipo KPIs espirituais. Que tipo de perguntas? Coisas como: quantas famílias o seu negócio sustenta com dignidade? Quantas vidas são transformadas pelo seu produto? Quanto do seu lucro você reinveste em causas do reino? O sucesso, nessa contabilidade, não é medido pelo saldo na conta, mas pelo legado de transformação. Exploramos hoje, então, essa visão que costura dois mundos que parecem tão distantes, espiritualidade e gestão, usando a linguagem corporativa para falar de missão, de responsabilidade e de legado dentro do que o autor chama de reino de Deus. É uma proposta de que a fé não é algo para guardar para o domingo, né? Mas o sistema operacional para a semana inteira. O chamado final do livro é para uma ressignificação total do trabalho. O escritório vira um altar, o trabalho vira ministério e as metas de faturamento se transformam em metas de legado. É uma entrega de comando, sabe? Um convite para ser sócio de alguém que, na visão do autor, já conhece o plano de negócios desde o início.
E isso nos deixa com uma reflexão final, inspirada numa pequena parábola que a fonte menciona, a do colecionador de relógios. Ele tinha os relógios mais precisos e caros do mundo, todos marcando a hora perfeitamente. Mas ele estava tão focado em medir o tempo que se esqueceu de viver o tempo. A pergunta que fica para nós então é esta. Em nossas carreiras, em nossos negócios, estamos só marcando o tempo com precisão, acumulando o que é passageiro, otimizando os segundos para um resultado que acaba em nós mesmos? Ou estamos usando esse tempo para construir algo que ecoa para além dele, algo que ressoe na eternidade?